A paz do Senhor, meus queridos, que o Senhor Jesus Cristo possa estar enchendo a sua vida com amor, com paz e com as suas misericórdias. Meus queridos, vamos hoje estudar um pouco falando sobre a Páscoa. No contexto histórico, desde que Israel partiu do Egito em cerca de 1445 a.C., o povo hebreu, posteriormente chamado judeus, celebra a Páscoa todos os anos na primavera, em data aproximada à Sexta-feira Santa no nosso calendário. Em Êxodo capítulo 12, 11 fala assim: assim, pois, comerei os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Depois de os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó passarem mais de 400 anos de servidão no Egito, Deus decidiu libertá-los da escravidão. Suscitou Moisés e o designou como o líder do êxodo, da retirada do povo do Egito para uma terra que Deus havia prometido a Abraão. Em obediência ao chamado de Deus, Moisés compareceu perante Faraó e lhe transmitiu a ordem divina: deixa ir o meu povo. Para conscientizar Faraó da seriedade dessa mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamento contra o Egito. No decorrer de várias dessa praga, Faraó concordou em deixar o povo ir, mas a seguir voltava atrás uma vez a praga sustada, ou seja, depois que a praga havia passado, ele se arrependia e não deixava o povo sair. Soou a hora da 10ª derradeira praga, aquela que deixaria os egípcios nenhuma outra alternativa senão a de lançar fora os israelitas. Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo primogênito, desde os homens até mesmo os animais. Você pode conferir no capítulo 12, do versículo 12 de Êxodo. Visto que os israelitas também habitavam no Egito, como poderiam escapar do anjo destruidor? O Senhor emitiu uma ordem específica ao seu povo. A obediência a esta ordem teria a proteção divina a cada família dos hebreus, com os seus respectivos primogênitos. Cada família tinha que tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abide. Famílias menores poderiam repartir um único cordeiro entre si. Podemos conferir lá em capítulo 12, verso 4. Parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deviam aspergir nas 2 ombreiras e na verga da porta de cada casa. Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquelas casas que tivessem o sangue aspergido sobre elas. Daí o termo Páscoa, que no hebreu Pash, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte, executada contra todos os primogênitos egípcios. Deus ordenou o sinal do sangue não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas do Egito, mas porque queria ensinar o seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando para o advento do Cordeiro
Cordeiro de Deus que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo, como lemos lá em João, capítulo 1, 29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Naquela noite específica, os israelitas deviam estar vestidos e preparados para viajar. A ordem recebida era para assar o cordeiro e não fervê-lo, e preparar ervas amargas e pães sem fermento ao anoitecer. Portanto, estariam prontos para a refeição ordenada e para partir apressadamente, momento em que os egípcios iam se aproximar e rogar que deixassem o país. Tudo aconteceu conforme o Senhor dissera. Você pode conferir nos versículos 29 a 36 do capítulo 12. A Páscoa na história israelita. A partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda a primavera, obedecendo às instruções divinas de que aquela celebração seria estatuto perpétuo. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi o sacrifício eficaz. Antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reunidos, segundo suas famílias, sacrificavam o cordeiro, retiravam todo o fermento das suas casas e comiam ervas amargas. Mais importante, recomendavam a história de como seus ancestrais experimentaram o êxito milagroso na terra do Egito e a sua libertação da escravidão do faraó. Assim, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina, o seu livramento do Egito. E era dever dos pais usar a Páscoa para ensinarem aos filhos a verdade sobre a redenção da escravidão e do pecado, que Deus efetuara em favor e que através disso fez deles um povo especial, sob seus cuidados e senhorio. Semelhantemente à ceia do Senhor, a Páscoa dos crentes no Novo Testamento tem um propósito de lembrar-nos da salvação em Cristo e da nossa redenção do pecado e da escravidão de Satanás. Uma vez construído o templo, Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do Cordeiro fossem realizados em Jerusalém. O Antigo Testamento registra várias ocasiões em que uma Páscoa especialmente relevante foi celebrada na Cidade Santa. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O único incidente na vida de Jesus como menino era que as Escrituras registravam. Foi quando seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para a celebração da Páscoa. Posteriormente, Jesus ia cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. A última ceia que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa como o Cordeiro Pascal, que liberta do pecado e da morte todos aqueles que nele confiam, que neles creem. Os judeus hoje continuam celebrando a Páscoa, embora seu modo de celebrá-la tenha mudado um pouco, posto que já não há em Jerusalém um templo para se sacrificar o cordeiro em obediência à ordem de Deus. A festa judaica contemporânea, chamada de Seder, já não é celebrada como cordeiro assado, mas as famílias ainda se reúnem para a solenidade, retiram-se cerimonialmente das casas judaicas e o pai da família narra toda a história de Êxodo. Para os cristãos, a Páscoa contém rico simbolismo profético a falar de Jesus Cristo.
O Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas são sombras das coisas futuras, a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Note os seguintes itens em Êxodo 12, que nos fazem lembrar do nosso Salvador e o seu propósito para conosco. Primeiro, o âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito não porque eles eram um povo merecedor, mas porque ele os amou e porque ele era fiel ao seu conserto. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através de maravilhosa graça de Deus. O propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte, da ira de Deus contra o pecado. O Cordeiro Pascual era um sacrifício a servir de substituto do primogênito. Isso prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do cristão. Paulo expressadamente chama Cristo nosso Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado por nós. O cordeiro macho separado para a morte deve ser sem mácula. Esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. Alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro, morte esta que nos salvou da morte física. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a ceia do Senhor como um memorial em memória dele. A aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuada com fé obediente. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência e fé. O cordeiro da Páscoa deveria ser comido juntamente com os pães asmos, uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção. Esses pães asmos representavam a separação entre os israelitas remidos e o Egito, o mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus. Aleluia! Muito bem, temos que aprender a nos separar do mundo e ter uma vida exclusiva na presença de Deus. Por isso nós temos que entender que o sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, ele é algo que traz vida para cada um de nós. Então a Bíblia, quando nós lemos a palavra, nós compreendemos o plano perfeito de Deus para que muitos viessem a estar com Ele. Temos que conhecer a Deus, e a gente só conhece Deus, a sua vontade, a sua palavra e o plano que Ele tem para a nossa vida quando nós mergulhamos no entendimento da palavra de Deus. Amém? Meus queridos, fica na paz, que Deus te abençoe. Estivemos estudando sobre a Páscoa e qualquer coisa, deixe nos comentários se você tem alguma pergunta, escreve aí. Eu gostaria muito, eu agradeço demais se você esteve até aqui comigo, que você compartilhasse, que você se inscrevesse se ainda não for inscrito e realmente fosse nos comentários, fizesse um comentário para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso vídeo, melhorar a qualidade dos nossos ensinamentos. Nós estamos aqui, nós somos intercessores pelas famílias, nós estamos orando, nós abraçamos essa causa do Senhor, nós entendemos isso, né? Graças a Deus, Jesus mudou a minha vida, Ele quer mudar a tua vida também, e você precisa dar essa contribuição, esse feedback, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho de evangelização. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.